Senhoras e senhores, foi divulgado o Level Plan, que é o planejamento dos níveis de imigração aqui do Canadá para os próximos anos. E como já era de se esperar, o governo acabou realmente anunciando algumas mudanças bem importantes em relação à imigração, e eu acho que isso pode ser importante para você, para conseguir realmente fazer um planejamento estratégico para você conseguir se tornar residente permanente aqui do Canadá. E antes de começarmos a falar sobre esse assunto, eu não posso deixar de mencionar da Black Friday da professora Janete, ela que é professora de francês e que consegue te ajudar a sair do zero no francês e chegar no NCLC 7, que é esse nível de francês que você precisa para conseguir se tornar elegível para vários programas de imigração aqui do Canadá, inclusive para você que nunca pisou os seus pés aqui no Canadá. Essa foi uma das perguntas que nós recebemos recentemente aqui no nosso canal, questionando se era possível se tornar um residente permanente do Canadá, que para quem não sabe é como se fosse o Green Card canadense, se seria possível sem nunca ter pisado os pés no Canadá. E sim, atualmente é possível por alguns programas de imigração, e o francês é uma importante chave para você que pensa em se tornar residente permanente do Canadá. Então vou deixar aqui para você o link para você se cadastrar e ser informado sobre essa oferta de Black Friday da professora Janete. Assim que você acessar o site, basta colocar as suas informações e entrar no grupo VIP ali da professora Janete. As informações em relação a Black Friday serão divulgadas, e se eu fosse você, eu estaria neste grupo. Por quê? Porque tem uma surpresa para você que é seguidor aqui do nosso canal. Então já clica no link, vou deixar aí um comentário fixado aqui no vídeo e se inscreva no grupo VIP para você saber mais informações. Então vamos lá. Antes de você saber um pouco mais sobre os números, sobre essas informações, é importante de você saber que a imigração, ela muda conforme o cenário político e econômico. Então sempre que o Canadá precisar fazer alguma mudança na imigração, pode analisar os dados que é por alguma questão política e econômica. E desta vez não foi diferente. E como muitos estavam aguardando, sim, eles continuam priorizando o francês. Então, nos próximos anos, eles inclusive pretendem aumentar o número de falantes da língua francesa fora do Quebec. Para o ano de 2026, cerca de 9% do número de residentes permanentes será destinado aos falantes da língua francesa fora do Quebec. Só para você ter uma ideia, em termos de números, é 30.267. Já para o ano de 2027, isso já te dá um sinal muito importante em relação ao planejamento do governo para você conseguir alinhar aí o seu planejamento com a direção que o governo está seguindo. Porque eles estão mostrando que de 2026 para 2027, eles vão aumentar a porcentagem nessa admissão de falantes da língua francesa. Então, em 2026 é de 9%, 2027 9,5%, 31.825, já em 2028 10,5%, 35.175 de admissões de falantes da língua francesa fora do Quebec. Mas Lúcia, por que fora do Quebec? Talvez esse seja o seu questionamento. Ele é um questionamento muito comum, porque a província do Quebec já é uma província francesa. Então, o Quebec, eles selecionam os próprios imigrantes, e um dos critérios de elegibilidade para você ser admitido como residente permanente do Quebec é justamente você falar o francês. Então, o governo federal, eles querem aumentar o número de falantes da língua francesa fora do Quebec, porque o Quebec já é uma província francesa, já tem várias pessoas que falam francês, só que fora do Quebec, esses números são muito baixos. Então, supostamente por uma questão cultural, o governo, ele acabou criando programas e até essa categoria específica do Express Entry do Sistema Federal de Imigração do Canadá para conseguir atrair falantes da língua francesa para o Canadá. Então essa política, ela está vigente há um bom tempo, e inclusive nós falamos sobre ela desde 2020 aqui no nosso canal. Então já faz 5 anos que o governo está colocando o francês como
prioridade, que eles estão realmente dando vantagens para os falantes da língua francesa. Então 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e a projeção é que continue 2026, 2027 e 2028. Então, se você não ouviu a gente nos anos anteriores, ouça! Faça o seu teste de elegibilidade para o Sistema Federal de Imigração do Canadá para ver se você se enquadra nessa categoria do francês. Estude mais sobre os processos de imigração aqui do Canadá. Nós temos um vídeo, inclusive, que fala sobre perfil de imigração. Se você está começando agora, você não sabe por onde começar, assista esse vídeo que você vai ter um pouco mais de clareza em relação aos critérios que são importantes para você se tornar elegível para os programas de imigração aqui do Canadá. E eu até li algumas reportagens em relação à divulgação do orçamento para o governo para os próximos anos aqui do Canadá e, obviamente, em relação à imigração. E um professor da Universidade de Toronto, do Departamento de Ciências Políticas, ele disse o seguinte: acho que o ponto em que realmente nos desviamos do caminho, e ele está falando em relação aos processos de imigração aqui do Canadá, especialmente depois da pandemia, foi de usar o sistema de imigração econômica para admitir pessoas que antes e agora novamente não teriam nenhuma chance de entrar no país. Essa é uma frase bem importante e ela relata o sentimento de algumas pessoas em relação à imigração aqui no Canadá. Eu até já comentei algumas vezes, inclusive nas lives de quarta-feira que nós fazemos por aqui, sempre ao meio-dia, horário de Brasília, que muitos programas eles estão atendendo questões políticas e não econômicas do Canadá. E isso é um problema. E a população está abrindo os olhos para este problema. Porque atualmente, especialmente depois da pandemia, assim como cita o professor, o Canadá está precisando agir de forma estratégica, especialmente no tocante da economia. Por quê? Porque há alguns setores que estão em crise. Então o governo precisa fazer alguma coisa, usar a imigração para ajudar a economia. Por causa disso, penso eu, agora é a minha opinião, e a minha opinião ela não é base para absolutamente nada. Estou aqui dando o meu pitaco em relação à divulgação do Level Plan, que é a seguinte: um ponto dessa divulgação do orçamento, eles falam que eles vão criar uma one-time measure. O que é isso? É uma medida que será feita apenas uma única vez para acelerar a transição de até 33.000 pessoas que estão aqui no Canadá com visto de trabalho para a residência permanente em 2026 e 2027. O que muitos estão falando é que pode ser que tenhamos um outro TR to PR pathway. Lúcia, o que é isso? Se você não acompanha a imigração há muito tempo, saiba que em 2021 teve uma medida, uma política pública do governo durante a pandemia para auxiliar pessoas que estavam aqui no Canadá durante esse momento delicadíssimo da pandemia, ajudando a economia a conquistarem a residência permanente de uma forma mais fácil. Então, se isto for verdade, pessoas que estão aqui no Canadá com visto de trabalho, que possuem experiência de trabalho, especialmente em áreas em demanda no Canadá, podem ser muito privilegiadas com essa one-time measure. E até em um ponto específico aqui dessa divulgação, eles falam que eles vão considerar indústrias e setores que foram impactados pelas tarifas e também que tenham necessidades únicas ali nas áreas rurais e comunidades remotas. Então pode ser que eles acabem privilegiando esses setores e essas áreas em específico. Então teremos que aguardar por mais informações em relação a essa one-time measure, a essas novas medidas. Mas isso já nos dá um norte em relação à imigração para os próximos anos. E mais uma vez o governo deixa claro que eles querem reduzir o número de residentes temporários aqui no Canadá, ou seja, trabalhadores estrangeiros e estudantes internacionais. E esses trabalhadores que já estão aqui no Canadá contribuindo para a economia
podem vir a conquistar a residência permanente por causa dessa one-time measure e também porque eles vão aumentar a porcentagem de admissão de residência permanente pela via da imigração econômica. O que isso significa? Por pessoas que possam vir a contribuir para a economia do Canadá, ou seja, pessoas que possuem experiência de trabalho em áreas em demanda, que possam contribuir para o Canadá melhorar economicamente. E os números em relação aos residentes permanentes, eles vão ficar praticamente os mesmos. Então, só para vocês terem uma ideia, os números para 2025 foram de 395 mil, essa era a projeção do governo, e para 2026 será de 385 mil. Para 2027, 370 mil e 2028, 370 mil. Então, a admissão de residentes permanentes vai ficar praticamente a mesma. As reduções elas serão mais bruscas em trabalhadores estrangeiros e principalmente estudantes internacionais. E eu vou ler aqui até uma parte bem importante que eu acredito que vai trazer um pouco mais de clareza para vocês. Olha só, os resultados do foco do governo já estão se tornando evidentes. Os pedidos de asilo diminuíram em 1/3 e a chegada de novos trabalhadores estrangeiros temporários caiu aproximadamente 50% neste ano. E a chegada de novos estudantes internacionais também diminuiu em cerca de 60% em comparação com 2024. Este é um começo, mas reconhecemos que ainda há muito trabalho a ser feito. Essa é a mensagem do governo do Canadá, publicada no site oficial do país. Já deu para perceber que não tem como brincar com seu planejamento de imigração. Você realmente precisa ser estratégico e as suas ações precisam estar de acordo com essas divulgações do governo. Então, novamente, vou deixar de recomendação aqui para você. Assista esse vídeo sobre o perfil de imigração, ele vai realmente dar mais clareza em relação aos processos. Se você já conhece o seu perfil, você sabe que o francês pode ser realmente a chave, o diferencial nessa sua jornada de imigração, não deixe de se inscrever no link que eu vou deixar no comentário fixado. E se porventura você mora aqui no Canadá, fala assim, olha, Lúcia, eu tô aqui no Canadá, eu tenho visto de trabalho, já tenho experiência de trabalho, por favor, se prepare, porque se tiver qualquer anúncio do governo no próximo ano em relação a essa medida, essa one-time measure, em relação aos trabalhadores, você precisa estar pronto. Lúcia, o que significa estar pronto? É você ter o seu teste de proficiência já feito com o resultado no mínimo ali de um CLB5. Se a gente for fazer essa comparação com o TR2PR Pathway lá de 2021, precisaria estar trabalhando no Canadá. Pode ser que eles perguntem sobre o ECA, sobre a equivalência do diploma. Eu também vou deixar o vídeo que eu fiz sobre o TR2PR Pathway na época que ele foi lançado. Eu acredito que pode ajudar você que está aqui no Canadá a você se preparar para essa possibilidade que pode vir surgir em 2026. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Já deixa o seu like se você gostou do conteúdo. Te convido a participar das nossas lives toda quarta-feira ao meio-dia aqui no nosso canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nesse botão e inclusive vou te falar, hein? 60% das pessoas que nos assistem por aqui não são inscritos. Então nos ajude a crescer aqui no YouTube. Basta você clicar nesse botão para você se tornar um inscrito aqui do nosso canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!